Olá, hoje é a aula do dia 22 de setembro de 2023 da disciplina de Comunicação Audiovisual. Nós vamos falar hoje do breve histórico da televisão brasileira, como chegamos até aqui. É importante a gente destacar que a televisão evolui desde os Estados Unidos, da Europa, e chega no Brasil em 1950. Ela é inaugurada em 18 de setembro de 1950 na cidade de São Paulo. Então a gente precisa entender como é que funciona esse processo. Para a gente entender esse processo, a gente vai trabalhar um pouco com o que teorizou o professor Sérgio Matos, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele fez um estudo durante muitos anos, é a área dele, a história da televisão brasileira. Ele vai desenvolver o que ele chama de fases de desenvolvimento da televisão brasileira. Ele começa lá nos anos 50 com o que ele chama de fase elitista. Por que elitista? Porque a televisão era muito cara. O aparelho de televisão, primeiro que no começo nem tinha fábrica de fazer aparelho de televisão no Brasil. As pessoas precisavam importar os aparelhos de televisão. Então, era muito caro e aí a programação era voltada justamente para um público diferenciado. Um público que estava acostumado com teatro, acostumado com arte. Então, essa televisão, nesse primeiro momento, ela é voltada para esse público, para a elite. A segunda fase é a chamada fase populista, que vai acontecer a partir dos anos 60, quando aí sim existem fábricas que vão produzir a televisão no Brasil, o aparelho, e essas fábricas começam a querer vender para um grande público. E aí elas precisam popularizar a televisão. E qual é uma outra forma de popularizar a televisão? É você atingir a camada a camada média da população. Por isso chama-se fase populista, em que vai buscar justamente fazer programas de auditório, música popular brasileira, programas voltados justamente para a população em geral. Nos anos 70 é a fase que o Sérgio Matos chama de fase da modernização. É quando começa a chegar novos aparelhos, novos equipamentos, a tecnologia no mundo já está evoluindo com relação à produção de televisão e aí essa tecnologia também chega ao Brasil, principalmente com o advento da televisão em cores. A televisão em cores chega ao Brasil em 1974. Vai ser uma época em que antes se via televisão em preto e branco e começa a ter televisão em cores. E aí há uma modernização de todos os equipamentos. Tanto os equipamentos na casa das pessoas, que vão trocar os aparelhos antigos preto e branco por novos aparelhos coloridos, como também nas emissoras de televisão, que vão comprar equipamentos para produzir em colorido, e com isso trazem equipamentos mais modernos, mais novos, mais leves, trazendo uma outra dinâmica para fazer televisão. E nos anos 1980, que aqui no Brasil coincide com o final da ditadura militar, você tem o que o Sérgio Matos chama de fase da abertura, que é justamente a nova fase com a saída dos militares, o início de novos governos civis, a Constituição de 1988, e tudo isso traz para a televisão uma nova visão, uma nova forma de se desenvolver, trazendo programas populares ainda, mas trazendo também a abertura de mercado, trazendo uma disputa maior, uma concorrência maior entre as emissoras pela qualidade e pelo público. Depois existe justamente a transição democrática, que são os anos 80 ainda, em que você tem a popularização das narrativas juvenis. É quando começam a surgir os programas para jovens. É a época, por exemplo, que surge o primeiro programa do Sérgio Groisman, que ele vai fazer na TV Cultura de São Paulo, depois ele vai para o SBT e depois a Globo pega ele e aproveita ele lá no Altas Horas. Mas os anos 80 tem isso também, tem a questão da juventude, vai existir o programa na Globo que é o Armação Ilimitada, há uma busca justamente desse público jovem que está transformando o país, E os anos 90, o Sérgio Matos batiza de TV em divergência, a era da pré-digitalização. É quando você tem, em primeiro lugar, as TVs por assinatura chegam ao Brasil.
As TVs por assinatura já existiam nos Estados Unidos, na Europa. Era um modelo interessante de televisão, né? Ela era transmitida por satélite, mas precisava ter um receptor com um decodificador específico para você poder assistir o programa na sua casa. E essa experiência dos Estados Unidos e da Europa vem para o Brasil justamente com uma programação diferenciada, especialmente uma programação de canais internacionais, né? Hoje a gente tem o streaming, mas naquele momento dos anos 90, a grande novidade é justamente a TV por assinatura, que aqui a gente chama de TV por assinatura, TV a cabo também, e é antes da digitalização, é antes da internet assumir um grande papel no Brasil. A internet chega no Brasil em 1992, junto com a Conferência das Nações Unidas para a Ecologia, a chamada ECO 92. Por que ela chega em 92? Porque os delegados da ONU que vieram ao Brasil já estavam acostumados com a internet nos seus países de origem. E para sediar aquela conferência, foi feita a exigência da ONU que o governo brasileiro provesse, né, conexão com a internet, tanto para os delegados quanto para os jornalistas internacionais. E aí o Brasil faz um grande investimento para conectar, né, o Rio de Janeiro com a internet. E aí quando a conferência vai embora, já tinha estrutura de conexão. Aí era uma questão de expandir para o resto do país. Aí começa justamente, né, a partir, né, de 1992, e aí os anos 2000, como o Sérgio Matos coloca, a TV em convergência, né, que são os reality shows, né, a transmídia, são outros elementos, você vai ter justamente, né, um desenvolvimento para essa TV convergente, para as pessoas usarem a televisão de várias maneiras. A internet agora assume um papel de dialógico, né, com a televisão. Ainda não temos o streaming vai chegar em 2010, mas já existe a internet atuando junto com a televisão, né? E 2010, 2020 é o que a gente pode ver, que são os últimos 20 anos, né? A era dos streamings e da segunda tela. É quando a gente tem o streaming e quando a gente também está, além de ver na televisão, a gente usa o smartphone, usa o computador para entrar em sites dos programas, interagir com o Twitter, interagir de diversas maneiras com o programa que a gente está assistindo, né? Tem muitos programas jornalísticos mesmo que eles também fazem isso. Enquanto o programa está acontecendo ao vivo, na tela da televisão, as pessoas conseguem interagir pelo Twitter, pelo WhatsApp e falar seus comentários, fazer perguntas para os entrevistados. Aí aqui a gente tem umas imagens bem legais, né? A televisão, quando ela chega justamente lá nos anos 50, que é uma era de encanto, né, da sociedade mundial. Por quê? Porque terminou a Segunda Guerra Mundial, a humanidade sobreviveu, a bomba atômica destruiu Hiroshima e Nagasaki, é um grande medo das pessoas com relação à energia, à bomba nuclear, mas ao mesmo tempo é a era também da conquista dos satélites, né, de foguetes, né, é a corrida espacial, né? E aí você tem justamente, como está o anúncio aí, máquina de ir à Lua, que a televisão foi, né, a primeira missão que chegou a pisar na Lua, lá com Neil Armstrong, ela foi transmitida pela televisão para o mundo todo, né? Então a televisão fez com que toda a humanidade pisasse na Lua junto com Neil Armstrong. E aí você tem justamente isso, a televisão chega a ser, né, essa máquina de ver o futuro. Essa é uma era, os anos 50, anos 60, é uma grande era de filmes de ficção científica para televisão, seriados de ficção científica surgem, né, para mostrar justamente que a televisão é,
né, o arauto do futuro. Ela é a modernidade, ela é a irrealidade, ela pode trazer esse mundo utópico, esse mundo feliz com que todos sonharam depois da Segunda Guerra Mundial, que devia ser a guerra para acabar com todas as guerras, né? Então há esse movimento, né, buscando mostrar justamente a televisão como algo extremamente moderno. O anúncio do outro lado, televisor e fonógrafo num só aparelho, era o que havia de mais elegante, de mais caro, de mais chique naquela época, que era a pessoa ter a televisão e também ter um toca-discos. Ela tinha um aparelho de entretenimento doméstico e tinha uns que também tinha rádio. Você ouvia o rádio, via televisão e tocava discos. Era as famílias mais ricas que tinham condições de pagar por esse aparelho complexo, eram 3 em 1, elas tinham isso com muito orgulho nas suas salas, né? Minha avó teve um, era bem legal poder ouvir rádio, ver televisão e tocar discos. Chega no Brasil a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil, né? Trazida por não pelo indinho que está em cima, mas por esse homem no microfone que está embaixo, que é o Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, ou mais conhecido como Chateau. Né? Ele foi, né, aquela pessoa que trouxe a televisão ao Brasil no momento que ele esteve vendo, né, a Feira de Nova York. Ele viu a televisão mostrando como funcionava nos Estados Unidos e ele falou, eu vou levar para o Brasil. Diz a lenda que ele, ao fazer isso, ele chegou na RCA, não na RCA, ele chegou numa outra empresa e disse, eu quero comprar os aparelhos, e deram risada dele quando ele disse que vinha para o Brasil. Fala, Brasil é um lugar só de índio, a gente não vai mandar nossos equipamentos para o Brasil, porque não vai nem sustentar, vocês vão à falência e a gente vai perder o nosso tempo. E aí ele foi na RCA, fez a proposta na RCA, a RCA aceitou e ele chegou no Brasil e com essa coisa de terra de índio, ele faz o quê? Ele tinha uma fixação justamente pelas raízes dos povos originários brasileiros, ele era pernambucano e ele vai fazer o quê? Ele vai botar o nome da TV dele junto com as rádios. Ele já tinha a Rádio Tupi, então ele já tinha esse envolvimento com Tupi, então ele vai fazer a TV Tupi, e aí tem o índiozinho, que é o símbolo da emissora. Ela estreia em 18 de setembro de 1950, cria o hino da TV brasileira e tem vários tipos de programa, com vários nomes importantes da época. Lima Duarte, que já era conhecidíssimo como radioator, vai se tornar um teleator. Mazzaropi, que já vinha do cinema, do rádio também, ele vai para a televisão fazer programas infantis, humorísticos e também programas regionais, caipiras. Hebe Camargo, que vinha do rádio, vai para a televisão. Ivon Cury, que era um grande cantor de rádio, vai para a televisão, e muitas outras pessoas da época migram do rádio para a televisão. Alguns dos anunciantes que surgem na televisão brasileira, né? O Guaraná Antártica, que na época chama de Guaraná Champanhe, porque ele tinha bolhas, né? Ele tinha o gás, que era uma coisa, novidade no Brasil naquela época, o refrigerante com gás. Né? Então aqui a gente tinha era o refresco. Então o Guaraná Antártica ele tinha essa coisa que chamava champanhe. Né? O Bombril, sempre, né? A Panera do Brasil, que era uma companhia aérea muito importante, ela foi à falência na ditadura militar. Né? Moinho Santista, que era, né, da fábrica, fazia trigo, farinha de trigo. A Sul América Seguros, que já existia desde aquele tempo. Né? E haviam outros grandes anunciantes, em especiais os anunciantes de sabão, né? Que anunciavam para a televisão. O que acontecia aqui, como a televisão era muito cara, muito difícil de ter, ela era um objeto de evento público. Né? Você tinha, além do que eles estão vendo nas fotos aí, né, de pessoas aglomeradas para ver a televisão, e essa televisão aí, gente, é uma televisão de 15 polegadas, é bem pequenininha, mas as pessoas ficavam encantadas de ver essas imagens
né, em baixa definição. A televisão no começo não era a alta definição que a gente tem hoje, era um sinal em baixa definição. As pessoas ficavam encantadas de ver uma coisa daquelas, aquela mágica daquela televisão, né, das imagens sendo transmitidas por sinais de rádio. Né? E havia um outro elemento muito comum também nessa época, que é o chamado do televizinho. Muitas pessoas em muitas cidades, muitas ruas, não era todo mundo que podia comprar televisão. Então alguém que tinha televisão colocava a televisão de frente para a janela da rua, abria a janela e ligava a televisão, e as pessoas na rua podiam ficar do lado de fora da casa das pessoas assistindo a programação de televisão. Né? Era uma forma de compartilhar, né, esse produto. Nos anos 1950, a televisão no Brasil era toda ao vivo. Ela não tinha gravação, não tinha fita cassete, ela era toda ao vivo. E por causa de ser toda ao vivo, trouxeram muitas pessoas do teatro. Porque ator de teatro tinha aquela capacidade de decorar o seu papel rápido e de encenar, até de improvisar ao vivo, no palco. Então era essa ideia que se trazia para a televisão ao vivo. Né? E aí tem grandes nomes que vão atuar nessa época, que vai ter gente do rádio, Walter Foster, Cassiano Gabus Mendes, são grandes nomes que vieram do rádio para a televisão, né? Do teatro, né? Entre eles a gente pode citar, né, a Fernanda Montenegro e o Paulo Autran, que ficaram na televisão o resto das suas carreiras. Fernanda Montenegro a gente conhece até os dias de hoje, né? E aí a gente tem, né, como registro um dos primeiros programas de teleteatro, A Vida por um Fio, com a direção, né, de Cassiano Gabus Mendes, esse CGM, Cassiano Gabus Mendes, e Demerval Costa Lima, com atores Lima Duarte, Walter Foster e Lia de Aguiar, entre outros. Esses eram os grandes nomes da época, né, que vieram do rádio, do teatro e chamavam o público para a televisão, esse novo equipamento de entretenimento. Os primeiros programas de televisão, né, nos anos 50, como eu falei, eles eram ao vivo. E eles eram divididos, né, eles eram únicos. Eles não eram em capítulos, porque como era ao vivo, ele tinha que começar e acabar. Né? O que tinha durante um período ainda era o advento, né, logo em seguida, da telenovela acontecer em dias alternados. Então você tinha uma telenovela que acontecia na segunda, na quarta e na sexta, e outra que acontecia na terça, na quinta e no sábado. Era no mesmo horário, mas eram novelas diferentes. Por quê? Porque aí você tinha os atores e atrizes tinham tempo de estudar as suas falas, os seus papéis, para depois se apresentarem diante das câmeras, ao vivo. Né? E você tinha programas que aconteciam de auditório, programas que não eram de auditório, mas aconteciam ao vivo. Né? Então havia a produção era de algo que não era seriado, não era continuado como a gente está acostumado nos dias de hoje. As primeiras telenovelas dos anos 50 vai ser, primeira telenovela, Sua Vida Me Pertence, né? Essa é a foto do Walter Foster e a Vida Alves, e é a novela em que tem no Brasil o advento do primeiro beijo na televisão brasileira. Né? E era algo assim, por quê? Porque todos esses atores e atrizes, eles vinham do rádio. E as cenas de rádio, elas aconteciam, né, de apenas o som. Então, quando tinha a questão do beijo, fazia-se o som do beijo, não que se beijasse de verdade. E aí esses atores e atrizes, quando vão para a televisão, eles não são pessoas do teatro ou do cinema, porque o cinema já existia o beijo no cinema. Eles não eram disso. E aí causa um fuzil. O próprio Walter Foster conta nas memórias dele, a Vida Alves também contava nas memórias dela, que o quê? Quando eles pensaram nessa cena de beijo, a Vida Alves era casada, não com o Walter Foster. O Walter Foster era o ator principal e roteirista, e eles fizeram uma conversa muito séria entre o marido da Vida Alves, o Walter Foster, o elenco, né? E treinaram, explicaram como seria esse beijo.
né, para ele acontecer diante das câmeras da televisão, ao vivo para todo o Brasil, aliás, para a cidade de São Paulo, mas isso não importa muito, né? Então, até 1963, as novelas eram ao vivo e elas eram exibidas em edições de 2 a 3 dias por semana, com uma média de 20 capítulos, era coisa rápida, poucos personagens também, para a novela se resolver rapidamente, né? E o final de cada capítulo já incluía um gancho de suspense para o próximo capítulo, que seria daqui a 2 dias, né? E ela tinha uma tradição nas radionovelas, em termos de questão de romance, o folhetim, né? A heroína, o herói, o vilão, tudo que a gente está acostumado a ver até os dias de hoje, a base da telenovela brasileira, ela se mantém e ela começa nos anos 50. Também nos anos 50 a gente tem os seriados. Acontecem vários seriados, existe toda uma preocupação também, né, porque há o seriado norte-americano e aí o Brasil também tenta fazer, porque há uma diferença nos anos 50 que ainda não havia no Brasil a dublagem. Então os filmes estrangeiros, os seriados estrangeiros, eles iam na língua original, poucos inclusive legendados. Como era uma televisão ainda muito elitista, falava assim, não, quem entende a língua assiste, quem não entende não assiste, né? Não tem uma preocupação ainda, não havia uma preocupação com a audiência porque era o único canal, né? Então as pessoas pensavam assim, bom, se não quiser assistir vai desligar a televisão, porque ir para o concorrente não tem concorrente. Então há um investimento também no seriado nacional, que acontece primeiro com o programa Alô Doçura, que era ao vivo, que vai acontecer com um casal, João Herbert e Eva Vilma, que eram casados na vida real, né? E aí eles podiam se beijar e não tinha tanta complicação assim. E o grande seriado da televisão brasileira, o Vigilante Rodoviário, ele era feito em película de cinema, ele era feito como filme para cinema. E ele tem uma história interessante, né? É a imagem de cima, que é o policial com o cachorro. O cachorro era treinado, chamava Lobo, né? E depois que o seriado terminou, o ator fez concurso para entrar na Polícia Rodoviária Federal, porque o filme, a história passava que era um agente da Polícia Rodoviária Federal, e aí ele entra para a Polícia Rodoviária Federal, faz carreira como policial rodoviário federal e ele adota o cachorro, o Lobo, para ser seu cachorro pessoal mesmo, né? Então há essa construção a partir do seriado O Vigilante Rodoviário. Encontra-se no YouTube algumas cenas e alguns episódios, não são todos. Nos anos 60, com a popularização, a gente vai ter um outro movimento, que é justamente o movimento da televisão para a família. Programas mais familiares, programas mais populares, e aí começa a se perceber que há um horário para cada membro da família assistir o programa. Então a gente vai ter faixa de programação com rotina da casa. Então um horário para as mulheres, um horário para as crianças, um horário para os homens, né? A gente tem que lembrar, né, que há ainda uma sociedade patriarcal, machista nos anos 60 e que acredita que a família é o marido, a mulher e os filhos, né? E há o domingo com uma programação especial e a gente precisa destacar a fórmula da TV Excelsior, que são as novelas intercaladas por um telejornal. TV Excelsior foi uma emissora de São Paulo, né, é objeto da minha tese de doutorado, e ela vai trabalhar justamente com essa questão, né, da telenovela ser o carro-chefe e haver entre uma telenovela e outra o telejornal para agradar também o público masculino. Então a mulher vai assistindo novela, aí o marido senta do lado dela, porque veio ter o telejornal, ele assiste o telejornal, já está ali sentado junto com a mulher e assiste a outra novela. Foi uma forma, inclusive, que a televisão brasileira utilizou para amolecer o público masculino para a própria telenovela e para a própria estrutura da televisão. Porque no começo se acreditava que a televisão ela seria um instrumento de entretenimento apenas para mulheres e crianças, né? Porque afinal de contas
o homem tinha que trabalhar o dia todo, o homem tinha que cuidar da casa, aí ele teve, né, dar o dinheiro para casa e ele ia para o bar e não para casa. E aí começa a ter uma programação para atender esse público masculino, que é, além do telejornal, a transmissão esportiva. Quem vai ser pioneira na transmissão esportiva é a TV Record de São Paulo, né? Porque o dono da TV Record de São Paulo, Paulo Machado de Carvalho, era muito fã de futebol. Inclusive, ele fez parte da comissão técnica da CBF, da Seleção Brasileira, que levou o nosso primeiro campeonato mundial em 1950. Então ele era um aficionado do futebol e ele era dono da TV Record, então ele vai fazer com que a TV Record desenvolva uma tecnologia, né, para transmitir os jogos de futebol. E os jogos de futebol são transmitidos pela televisão até hoje, graças a esse esforço do Paulo Machado de Carvalho. Para atender um público mais jovem, nos anos 60, surgem os festivais de música popular brasileira. Né? Há uma efervescência nesse momento no Brasil, com muitos nomes de música florescendo e desenvolvendo. Há também no mundo todo uma efervescência com outros ritmos. É a chegada do rock and roll na Europa, nos Estados Unidos, é o blues. Né? O Brasil vai desenvolver a sua música popular brasileira com a bossa nova. E com isso, esses nomes eles vão para a televisão atrair o público jovem. Né? E vai ter o quê? A Record, a Excelsior, a TV Rio, a TV Globo, eles vão investir nos festivais. Festivais esses que vão dar espaço para nomes que hoje para nós são famosíssimos, mas naquele momento eram jovens cantores e cantoras, jovens músicos que estavam buscando o seu lugar ao sol. É o caso de Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, Nara Leão e João Gilberto, Gal Costa, Maria Bethânia, por aí vai. Então, e eles todos vão passar pela tela da televisão. E também temos os grandes programas de auditório. É quando o Silvio Santos arrebenta, surge, ele vai começar na TV Paulista, que é comprada pelo Roberto Marinho quando ele está criando a TV Globo, e o que acontece é que o Silvio Santos ele já tinha um contrato com a TV Paulista e que esse contrato previa que caso a TV Paulista passasse para outro proprietário, o contrato dele era mantido. E aí o Roberto Marinho, quando via que tinha uma boa entrada de dinheiro, aceitou o contrato com o Silvio Santos. Então, durante anos, na verdade 12 anos, de 1968 até 1976, o Silvio Santos passava na TV Globo. É só depois que ele vai mudar, vai para a Record, e da Record ele vai dar o pulo e tem o próprio canal dele, que é o SBT, até os dias de hoje. Também vamos ter, o Chacrinha. O Chacrinha começa na TV Rio, no Rio de Janeiro, ele é contratado da TV Excelsior, vai para a TV Bandeirantes, fica durante anos lá e depois ele vai para a Globo, onde ele encerra a carreira dele na Globo já com uma certa idade. E ele é um dos grandes também animadores de programas de auditório no Brasil, é o Chacrinha. E aí vai ter outros nomes como Flávio Cavalcante, o Homem do Sapato Branco, que era um programa muito trash, que ele falava de crimes, falava de mundo cão, a Desi Gonçalves, que vai fazer Desi Popular, Desi de Verdade, que ela vai usar aquele humor dela mais ácido, e vai ter vários programas, e tudo isso com auditório, com plateia. Outra que tinha programa de auditório também, gostava muito de plateia, era a Hebe Camargo, que também vai transitar por várias emissoras de televisão no Brasil. Nos anos 70, que aí você vai ter a chegada do videotape, do videocassete, a gravação, a possibilidade de gravar para televisão e transmitir depois o material gravado, a telenovela vai se modernizar. Vão vir outros autores que aí já vêm
treinados para escrever para televisão, não é mais o povo que veio do teatro ou do rádio tendo que adaptar, aprender como fazer, já são pessoas que começam a entender a linguagem televisiva, começam a saber trabalhar a questão da interpretação, dos atores, das atrizes, né? Começam também a buscar justamente uma transformação, inclusive, porque as telenovelas da época, elas tentavam fazer coisas atemporais, eram novelas que aconteciam no passado ou em lugares imaginários, e aí começam a colocar como cenário, né, as cidades. Uma delas, por exemplo, é Beto Rockefeller, que é o primeiro telenovela feita para a TV Tupi, já em videocassete, que ela vai acontecer justamente na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai ser cenário para a telenovela. É um advento, assim, incrível, porque até então todas as novelas aconteciam de uma maneira fechada, né, em estúdio. A primeira telenovela gravada foi da TV Excelsior, que era 24599 Ocupado. Ela é uma telenovela feita toda em estúdio, não tem uma externa sequer, né? Aí é só com o Beto Rockefeller, em 1968, na TV Tupi, que a cidade de São Paulo vira cenário para as telenovelas. Então isso é uma grande diferença. E por que isso acontece? Porque o videotape, ele vem também com uma redução de tamanho do equipamento, fazendo com que você tenha a possibilidade de uma câmera mais leve para ser transportada para o meio da rua. Então você consegue fazer a gravação no meio da rua. Até antes disso, as câmeras eram enormes, elas tinham que ficar dentro dos estúdios, né? E a modernização do videotape faz com que o equipamento comece a ficar mais leve para ser transportado. Então é a grande inovação, né? Aqui a gente tem as cenas da telenovela Irmãos Coragem, do lado esquerdo, com Tarcísio Meira, né? Agora eu me esqueci o nome dos outros atores, gente, a memória também não ajuda muitas vezes. Do lado direito está o Selva de Pedra, com Francisco Coco e Regina Duarte, né? Na época, Regina Duarte era conhecida como a namoradinha do Brasil. O Brasil inteiro adorava ela era uma jovem muito linda na época, e ela conseguia interpretar muito bem todos os papéis que eram dados para ela, né? Então, a gente vai ter... E Janete Claire, ela é a rainha da telenovela brasileira. Ela construiu uma carreira e uma fórmula de fazer telenovela com personagens, com tramas, com drama, com intriga, né? Ela é a primeira autora de telenovela brasileira que vai colocar um crime na telenovela que precisa ser desvendado, né? E aí outras telenovelas vão repetir essa fórmula ao longo do tempo, da história da telenovela, mas a Janete Claire que introduz isso para criar um gancho de mistério na sua telenovela, né? Quem foi que matou aquele personagem? Né? Há toda uma intriga ao redor disso, e a novela ganha, né, mais audiência, e ganha também na dramaticidade, porque não é mais apenas a questão de quem vai ficar com quem, mas é quem matou também, né? Quem é o grande vilão da história. Então a Janete Claire, ela traz essa transformação para a telenovela brasileira, né? Temos também, né, outras produções que vão acontecer o quê? A TV Globo vai explorar muito a telenovela, que é uma produção relativamente mais barata e que dá mais prestígio nesse momento do que você importar material, né? Trazer filmes, trazer seriados americanos. Então há um investimento nisso porque era mais barato fazer telenovela naquele momento. E aí a TV Globo vai investir e vai criar 4 horários de novela. A novela das 6, que vão ser adaptação de obras literárias, que vão ser novelas mais leves, novelas que as crianças e adolescentes podem assistir. As novelas das 7, que vai trabalhar com temas leves, cômicos, contemporâneos,
né? Ou como o caso de Estúpido Cupido, que na época que saiu era uma novela de época que tratava de um tempo no passado, né? Não tão passado, mas um tempo mais já passado, né? E a novela das 8, que vinha logo depois do grande jornal, que vai ser o Jornal Nacional, né? Que vai trazer os temas do momento, discutir questões sociais, e vai acontecer nas grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E às 10 horas da noite surge um horário para produções experimentais, para temas bem diversos, né? Que vai ser o Bem Amado, que vai ser a primeira telenovela em cores do Brasil. Saramandaia, que também vai ser uma novela que vai trabalhar com o mágico, né? E a feitiçaria. Então, são os horários que a TV Globo introduz para a telenovela brasileira, né? As fotos que você vê aí, a em preto e branco é a primeira Escrava Isaura, né? E na colorida é Saramandaia. Nos anos 70, Glauber Rocha, ele inicia um programa de televisão, né? Em que ele vai justamente utilizar o conhecimento dele de cinema para a televisão e vai inspirar, né, muitos produtores de vídeo nos anos seguintes ao pessoal, ao invés de fazer cinema, ir para a televisão. Há toda uma geração, a partir dessa virada do Glauber Rocha, né, de que diz, já que nós não conseguimos fazer cinema, porque não tem onde botar os nossos filmes, fazer cinema no Brasil é caro, é difícil, vamos fazer televisão. A televisão está mais fácil. Surgem, né, equipamentos, os anos 80 trazem equipamentos de produção de televisão semi-profissionais ou até amadores com qualidade suficiente para esse programa ir ao ar. Né? São feitos vários experimentos nesse momento, dos anos 70 para os anos 80, em que a gente tem justamente muitos produtores de vídeo que eram pessoas do cinema que vão para a televisão, né? Então traz toda essa novidade, né? Durante os anos 80, a tal da transição democrática, a gente vai ter justamente um outro tipo de modelo. Primeiro, o SBT. O SBT surge a partir da falência da TV Tupi. A TV Tupi, nos anos 80, ela perdeu, né, o seu grande fundador, o Assis Chateaubriand. Ele morreu, e aí após a morte dele, ele não deixa herdeiros para a TV Tupi, né? Há toda uma controvérsia que ele faz um acordo, e a Tupi, porque ele briga com os filhos, então ele não quer deixar a Tupi para herdeiros, então ele cria uma holding, né, para gerenciar a TV Tupi, dizendo que as ações da TV Tupi, elas não eram transmissíveis pela morte, elas não podiam ser herdadas. E dizia o seguinte, na morte chamava de condomínio. E nesse condomínio dizia o seguinte, na morte de um dos condôminos, a sua parte era dividida igualmente pelos condôminos sobreviventes. Ele nomeou um grupo de diretores dele que administravam os negócios dele, tanto na Tupi, na Rádio Tupi, no Diários Associados. Ele organizou esse grupo e chamou todos esses de condôminos. E eles eram sócios iguais dessa holding. E aí o que acontecia era isso. Morria um, que era dele, era dividido igualmente pelos sobreviventes, até que sobrasse apenas um. Dentro desse modelo que o Chateaubriand fez para poder administrar seus negócios, deixando os seus diretores felizes por acharem que eram donos do negócio também, e para não deixar herança para os seus filhos, havia um grande problema, uma grande armadilha. O Chateaubriand, enquanto era vivo, ele controlava tudo com mão de ferro. Então ele administrava tudo, ele sabia o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía, e ele controlava cada um dos seus diretores, botando todo mundo para trabalhar em conjunto.
Com a morte dele, surgiram justamente os problemas que estavam ocultos. Primeiro, as desavenças internas. Aquele diretor que não gostava do outro diretor. Mas com Chateaubriand por perto ninguém demonstrava esse desgosto. Né? Aí começa já, não, fulano não conversa com Beltrano, não tem jeito. E a outra coisa é que começaram a perceber que como eles não poderiam transmitir, eles não podiam vender, não podiam deixar como herança, a parte que cabia a eles, eles começaram a fazer o quê? Começaram a retirar o dinheiro de investimento. Eles pararam de investir no próprio negócio. Né? Muitos, inclusive, fizeram o quê? Conseguiram levar as suas unidades a uma situação tão horrível financeira, que eles, enquanto pessoa física, compraram o negócio e quando assumiram enquanto pessoa física o negócio que estava indo à falência, o negócio floresceu de novo. Né? Então eles faziam isso também. Eles criavam uma situação falsa de que o negócio estava indo à falência, forçavam na reunião do condomínio que fosse vendida aquela fatia que não estava dando lucro, era vendido para aquele diretor que administrava aquela fatia. E aí ele, quando assumia aquilo como dono, pessoa física, sem ser parte do condomínio, o negócio voltava a florescer, né? E ele até se retirava, ele não se retirava do condomínio, porque não podia sair do condomínio, mas ele parava de participar das decisões do condomínio. Né? De tal forma que o condomínio foi sendo um grande problema. E aí o Silvio Santos, ele compra a massa falida da TV Tupi e ele consegue um acordo com o governo federal e consegue o canal que, em São Paulo e alguns outros canais que eram da TV Tupi espalhados para o Brasil e inicia a emissora dele, o SBT. Né? E aí ele vai conseguir fazer, né, a sua televisão. Por que ele faz a televisão? Porque ele começa com o programa Silvio Santos, lá nos anos 60, que a gente já falou. Ele tem um outro negócio paralelo, que é o Baú da Felicidade, que é um sistema de compras, é um cartão de compras que ele faz um caminho invertido. Ao invés da pessoa ter um carnê que ele paga pelo que comprou, a pessoa paga pelo que vai comprar. Qual é o modelo que ele gerou? Porque ele começa a entender o pobre e ele sabe que o pobre não gosta de dever, mas o pobre também quer comprar. Só que o pobre, ele fala assim, eu não vou fazer um carnê por boleto que eu tenho que pagar todo mês, mas eu não tenho como pagar todo mês. Aí ele fala, então você faz o seguinte, você vai pagando aqui as prestações que você pode, quando pode, e aí quando você tiver o valor do produto que você quer comprar, ele serve como uma poupança para você. Aí você vai na loja e você entrega esse carnê, ó, tá aqui o valor que eu já paguei e você retira o produto. Foi uma grande jogada do Silvio Santos, até porque muitas pessoas começavam a pagar, depois esqueciam de pagar ou não tinha mais dinheiro para pagar, e o dinheiro que estava lá, ficava lá. A pessoa, de certa maneira, abria mão, era uma poupança que ela tinha que estava lá. E a pessoa, às vezes, esquecia de buscar o dinheiro e aí o produto também não era resgatado. E ele ganhou muito dinheiro com isso, e é o que alavanca todos os negócios dele. E ele vai trabalhar o seu programa, Silvio Santos, vai trabalhar com o Baú da Felicidade durante muitos anos, fazendo o seu império de comunicação. Nos anos 80, surge a juventude na televisão. A juventude é percebida enquanto um público ideal para a televisão. E aí surgem vários programas legais. Armação Ilimitada na TV Globo, em 85, que mostra uma primeira família jovem, um trisal, e uma criança adotada que vive com esse trisal. Fábrica do Som, que é um programa na TV Cultura que vai trabalhar com músicos, com a cena da música jovem dos anos 80 na cidade de São Paulo. A TV Mix, na TV Gazeta, que vai justamente, como eu falei, vai trazer o povo que era do cinema para a produção de vídeo, que vai trazer muitas novidades. A TV Pirata na TV Globo,
que vai trazer o humor de uma maneira diferente, que vai depois gerar Zorra Total e aí por vai, né? E as telenovelas que trabalham com humor, Que Rei Sou Eu e depois Guerra dos Sexos, naquela novela de Guerra dos Sexos primeiro, e Que Rei Sou Eu é depois, eles vão gerar justamente a telenovela com humor, né? Então os anos 80 entrando com a televisão, buscando o público jovem, buscando uma temática mais leve, mais divertida. Na Bahia a televisão vai acontecer pelas afiliadas, pela repetição das emissoras do eixo Rio-São Paulo. Não há ainda nesse momento, quando as televisões chegam na Bahia, uma televisão baiana. Vai ser primeiro, nos anos 60, a TV Itapuã, em Salvador, que ela vai ser da Diários Associados, que é a TV Tupi, e depois ela vai para a TV Record. Surge a TV Bahia, que é o Instituto de Rádio Difusão do Estado da Bahia, que é a TV Educativa da Bahia, em 1985. Temos a TV Itapuã, ela vai ser, em 1969 até 87, ela vai virar a Rede Globo. Mas aí é um problema em 1995, tá? Em 1985 vai ter o Antônio Carlos Magalhães, é ministro das Comunicações do Brasil. Ele dá para sua família um canal de televisão na cidade de Salvador e ele tem um contato muito sério com o Roberto Marinho, da TV Globo. E ele diz assim: a minha TV vai ser a TV Globo da Bahia. E o Roberto Marinho fala: mas eu já tenho contato com a TV Aratu, tá? Eu já tenho contato com a TV Aratu. A TV Aratu, ela vai ser ela é a Globo. Aí ele fala: não, você vai tirar o seu contrato com a TV Aratu, eu te dou todas as formas de você pagar a multa contratual, mas a minha TV vai ser a TV Globo. E aí tem um problema enorme. No final, a TV Aratu perde ser a repetidora da TV Globo na Bahia, a TV Bahia vira a repetidora da TV Globo na Bahia até os dias de hoje, e a TV Aratu ela vai ficar tentando achar uma outra emissora para retransmitir a programação. Ela vai fazer parte da CNT, a Central Nacional de Televisão. Ela vai depois conseguir um contrato com a SBT, quando a SBT está se formando, e permanece com a SBT até os dias de hoje. Mas ela sofreu bastante. Na nossa região a gente vai ter a TV Cabralha, que chega em 1987, em Itabuna. Ela é uma emissora, ela vai usar, no começo, vai transmitir o sinal da Rede Manchete, e depois ela vai fazer a transmissão da Rede Record, até os dias de hoje. Tá? E depois a gente tem a TV Santa Cruz, que chega muito pouco depois da TV Cabralha, com o sinal da TV Bahia e a TV Globo na região. Então essa é o desenvolvimento da TV na Bahia. Nos anos 90, a gente chega justamente à TV paga, a TV por assinatura. Aumenta uma concorrência com os canais abertos e a TV por assinatura começa a dar algumas opções para os espectadores. E aí o SBT percebe um nicho de mercado, que é um mercado que está barato, é mais barato que o seriado americano, é mais barato que o filme americano e é mais barato do que produzir novela própria, é a novela mexicana. Aí a gente tem aqui uma invasão pelo SBT das muitas novelas mexicanas. Betty a Feia, a Usurpadora, Chiquititas e por aí vai. Até Chaves chega pelo SBT. A Manchete, que é também fruto da falência da TV Tupi, ela tenta ter uma programação diferenciada, uma programação com qualidade, que quer um público diferenciado, e ela vai investir num outro nicho de telenovelas, que são as telenovelas mais elaboradas, e ela começa com Pantanal, do Benedito Rui Barbosa, que depois Pantanal é retransmitida até que foi regravada na Globo recentemente,
E o Benedito Rui Barbosa, ele vem com uma trajetória que ele faz um grupo de telenovelas na TV Bandeirantes de São Paulo, que se chama Os Imigrantes, e o que o Benedito Rui Barbosa gosta é de fazer novela saga. Ele faz assim, não, a gente começa a novela 30 anos no passado, mostrando um núcleo familiar inicial, aí esse núcleo envelhece, a gente volta no tempo presente com esse núcleo familiar lá do passado envelhecido e um novo núcleo com outras situações e que vai se resolver na atualidade. E ele faz isso com Os Imigrantes, faz com o Pantanal, depois ele faz com o Rei do Gado, depois ele vai fazer com Renascer e por aí vai. Benedito Rui Barbosa gosta de trabalhar dessa maneira. Quando ele chega com o projeto Pantanal, ele vai bater na porta da Globo. A Globo fala, não, você tá louco, esse é um projeto que não tem a ver. Fazer uma novela desse jeito, você já fez Os Imigrantes encheu a paciência, quase ninguém mais acompanhou as etapas, o Imigrantes teve 3 etapas. Não vamos fazer nada não. Aí ele leva para a Manchete aceita fazer, só que o diretor da novela resolve investir também num filãozinho, né, que ele descobre que o horário da novela da Manchete, para não competir com os grandes nomes da novela da Globo, a Manchete faz a novela Pantanal ser mais tarde que a novela da Globo. E com esse horário mais tarde, há uma brecha na legislação da televisão em que é permitido você colocar cenas um pouco mais picantes. E o que o diretor faz? Ele vai colocar atrizes seminuas diante das telas, diante das câmeras. E aí atrai, claro, o público masculino, tarado, né, para ver aqueles corpos femininos seminus. E a Manchete vai repetir essa fórmula em outras telenovelas, Dona Beija, Chica da Silva, né, vão ser novelas que também vai explorar essa seminudez feminina na telenovela, que é o que vai dar uma sobrevida para a TV Manchete. Né? Então a Pantanal arrebenta também em audiência por causa disso, que tem a nudez, né, ou a seminudez feminina nas suas telas. Né? E aí a Globo, se sentindo ameaçada, ela vai criar alguns programas mais populares, como Linha Direta e Você Decide, para tentar competir justamente com a Pantanal. Mas são as tentativas dos anos 90, porque a televisão começa a perder espaço, porque ganha mais concorrentes. A TV por assinatura que chega no Brasil, trazendo canais internacionais, trazendo filmes internacionais, trazendo seriados internacionais que não eram transmitidos pela televisão brasileira, porque havia uma seleção da televisão brasileira para trazer esses programas que era financeira. Então não era uma escolha por qualidade, não era uma escolha pelo tipo de programa, mas era qual você está vendendo mais barato. Aí a gente quer o mais barato. Então a TV por assinatura abre o sinal de diversos seriados que ninguém assistia antes. Né? E é o que traz, por exemplo, para o Brasil o grande sucesso de Friends. Porque Friends não era um tipo de seriado que a televisão brasileira exibia. Ele era muito caro e ele tinha aquele formato todo fechado em cenário, que não agradava mais ao gosto da televisão brasileira, aquilo que você achava, né? E aí, com a TV por assinatura, as pessoas passaram a assistir Friends e se divertir com Friends, né? Então, essa foi uma grande diferença também. Nos anos 2000, a gente vai ter justamente a convergência, né? O início. Começa a haver a convergência, a digitalização, os programas vão ser seguidos nos sites, nos blogs, nas redes sociais, né? Os reality shows vão acontecer, né? Vem a fórmula do reality show da Europa e dos Estados Unidos, é adaptada para a realidade brasileira, e esses reality shows dão um outro gás, porque aí a gente começa a interagir também nos sites, também nas redes sociais, também, né, na nossa vida cotidiana, a gente vai interagir com esses reality shows. Também nos anos 2000, a gente tem um outro movimento na televisão, que é o cinema e a TV vão trabalhar juntas.
né? Vai haver uma preocupação por conta da TV por assinatura e por conta dos novos equipamentos, da convergência, do uso da internet e outros equipamentos. Há primeiro uma luta muito grande, que é internacional, que é a mudança do tamanho da tela da televisão. Até os anos 90, a tela da televisão ela tinha o mesmo formato desde o começo, que era um formato de baixa resolução em 3x4. E aí, a partir dos anos 2000, com os novos equipamentos, com a capacidade de equipamentos mais modernos, percebe-se que a televisão pode assumir o tamanho da tela do cinema, que é 16x9. E isso faz toda a diferença. Porque aí os filmes de cinema que eram transmitidos pela televisão, eles eram cortados, né, na sua lateral. E agora não, eles vão poder ser transmitidos integralmente. E também leva justamente as pessoas que vão produzir essa nova televisão a ter que aprender como é que se faz a imagem de cinema. E aí há de novo uma parceria entre cinema e televisão no Brasil, né, e no mundo também, né, e aí vai surgir uma série de experimentos. A gente vai ter, por exemplo, a Doc TV, que são as TVs públicas que tentam investir na produção de curta-metragem, documentais sobre o Brasil. É uma iniciativa do primeiro governo Lula, né, inclusive sob a direção do Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, que é você mostrar um Brasil que o Brasil não conhece, pelo olhar do produtor local. O Doc TV ele vai ter um modelo que é de financiamento de produção de documentários pela TV pública brasileira, pela TVE nacional, de tal maneira que são lançados editais, as pessoas apresentam seus roteiros, suas ideias de todo o Brasil, eles vão ter toda uma assessoria, tanto de produção como financeira, para produzir o material, e aí vão ter que divulgar na TVE, que é o canal de divulgação. Então é um experimento muito interessante, há um grande volume de produção de material do Doc TV e é muito legal assistir esse material. Na TV Globo, o Guel Arraes, que trabalhava com telenovela, mas também gostava muito de cinema, ele começa a propor projetos a respeito do Nordeste do Brasil. Os temas de São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde fica a produção das novelas da TV Globo, estava cansando. E aí há uma busca que não vamos falar do Nordeste, vamos falar das questões do sertão do Nordeste. E o Guel Arraes é de Pernambuco e ele vai também buscar essa parceria com a TV Globo, vai fazer o Alto da Compadecida, entre muitos dos seus trabalhos, né? E aí a gente vai ter, né, a transmissão das telenovelas tanto na TV como na web, vai ter, né, a produção de novela na web, né, com pequenos episódios. Aí o YouTube vai ser um grande divulgador desse material também, além de que vai ser, né, os anos 2000, a chegada do streaming. E aí depois a gente vai ver o desenvolvimento do streaming a partir justamente da aceitação, né, do público, né? Então a gente vai ter a televisão, né, atual, de 2010 a 2020, ela vai fazer o quê? Populariza-se os smartphones, o consumo da TV com segunda tela, quer dizer, você está assistindo um programa, você está no smartphone interagindo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Você vai ter os trend topics daquele assunto naquele momento. Big Brother Brasil, por exemplo, quando está no ar, é um dos tópicos de maior repercussão, né? E aí a gente tem uma pesquisa que o Google fez em 2013 de que 52% da população brasileira está online assistindo televisão e acessando a internet ao mesmo tempo. E 68% das pessoas são multitelas, usam mais de uma tela o dia todo, né? Então é uma pesquisa bem interessante. Mudando um pouco de assunto, mas não fugindo, nós vamos falar um pouco de gêneros e estilos televisivos. A gente falou um pouco da história da televisão, agora vamos falar dos gêneros e estilos televisivos, tá bom? Então, como é que funciona isso? A gente vai
abordar a primeira definição de gênero. O que é gênero para a televisão? Né? É um conjunto de espécies que apresentam um certo número de caracteres comuns. Né? A José Carlos Aron, que tem um livro sobre isso, né, que a gente cita ele aqui como fonte de pesquisa, que ele vai justamente mostrar que o gênero ele é um grande guarda-chuva da televisão, que depois vai ter as suas categorias, vai ter, né, as subcategorias, né, que a gente agrupa para dizer, né, do que é um programa diferente de outro programa. Então a gente trabalha isso, né, a gente vai trabalhar essa definição. Né? E a gente vai trabalhar o que? O gênero é dividido em formato, né? Como é que o formato atua, né? A telenovela é um formato, né? O jornal é um formato, né? E aí o que acontece é que as emissoras de televisão vão tentar organizar, né, tanto a apropriação como a inovação nos formatos para mostrar a sua programação, para ter uma programação atraente, né? Para elaborar um formato, você precisa pensar a produção, não é? Então, a busca dos novos formatos é sim uma forma das emissoras de televisão, não é? Diferenciar dentro do mesmo gênero, diferenciar o seu público, não é? Então, a gente precisa, né, pensar que muitos dos gêneros e formatos que existem hoje na televisão, eles vêm de mídias anteriores. Então, a gente tem a radionovela que se transforma na telenovela. Né? A gente tem o rádio seriado que se transforma no teleseriado. A gente tem o rádio jornal que se transforma no telejornal. Né? E vem também do teatro, do cinema e por aí vai. Né? Então a gente tem. Uma outra coisa que a gente tem em televisão, que a gente tem que se preocupar, é com a programação. A programação, ela é a maneira como os programas de televisão, esses gêneros que a gente está falando, telenovela, telejornal, etc., eles são organizados ao longo do tempo, seja ao longo de um dia inteiro, ou seja ao longo da semana. E aí a gente vai falar justamente do que? Da programação, né, horizontal. O que é a programação horizontal? É quando o mesmo programa acontece ao longo da semana no mesmo horário. Então a gente sabe, por exemplo, que temos a novela das 7. Ela começa às 7 horas da noite. Né? Temos o Jornal Nacional, que é entre 8h30 e 9 horas. Né? Já sabe-se o horário que vai acontecer. Então cria o hábito no telespectador de naquele mesmo horário, todos os dias, ir assistir o programa que ele ou ela gostam. Né? E a programação, ela hoje é baseada em pesquisas e dados fornecidos pelo IBOP. IBOP é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatísticas. É uma organização privada que fornece serviço para todas as emissoras de rádio e televisão do Brasil e outras empresas, outros interesses. O IBOP faz uma gama de pesquisas de opinião pública, de gostos de consumo do cidadão brasileiro. Tá? Então, ela é privada, ela não é, apesar de chamar Instituto Brasileiro, não é estatal, é privado, e ela vai desenvolver pesquisas independentes de programação, de assistência de programas, e entrega essas pesquisas para as emissoras de televisão, e essas emissoras, baseadas nessas pesquisas, podem falar, tá, eu acho que vou fazer um programa nesse estilo, nesse gênero, para esse horário, que eu vou ter o público que eu preciso. Né? O programa depende, né, da sua audiência, quer dizer, vai ter audiência, vai ter quem assista. Fatores históricos, sociais e culturais, isso é, nesse horário de programa, qual era o tipo de programa que se assistia. A própria identidade da emissora, tem emissoras como o SBT, que tem um tipo de programação, como a gente já falou, das novelas mexicanas, programas mexicanos, os programas de auditório, né? A TV Globo, que já tem uma tradição em fazer telenovela, em fazer telejornalismo, né? A TV Bandeirantes, que durante um tempo era esportes, agora ela está trabalhando com programas de, né, jornalismo também. Então, como é que fica a identidade da emissora, como a emissora se comporta, né, para fazer a sua programação. Né? E a grade horária é justamente a maneira como a emissora organiza a sua programação. Né? Ela vai orientar o espectador
para como o espectador vai assistir aquela programação. E aí ela vai distribuir os programas nos horários planejados, né, fazendo uma grade, isso é, ao longo do dia, começa às 6 horas da manhã, termina à meia-noite, ou então às 24 horas, ao longo do dia que programas vão aparecer, e esses programas eles têm um horário fixo durante a semana toda para a pessoa assistir de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado. Normalmente a programação de televisão ela acontece de segunda a sexta, e é diferenciado no sábado e domingo, tá? Isso daí é uma tradição da televisão que já vem desde os Estados Unidos até o Brasil, baseado numa pesquisa de que durante a semana há um tipo de público vendo televisão. No final de semana há outro público. Por quê? A pessoa que trabalhou a semana toda está em casa no final de semana, quer assistir alguma coisa para se divertir, mas não quer ver a mesma coisa que aconteceu durante a semana porque ele não tem mais aquele hábito. E outra, ele quer poder assistir o programa no final de semana. Ele não quer criar, né, essa ilusão de que na segunda ele vai conseguir assistir, porque não vai, porque segunda eu tenho que trabalhar, na terça eu tenho que trabalhar, e aí vai. Então, a programação de sábado e domingo é pensada para essa pessoa que durante a semana não vê televisão. O que a gente vai ter? A gente vai ter as categorias. Categoria do entretenimento, programa de auditório, colorismo social, culinário, e aí vai, game show, infantil, humorístico, esportivo. Esses são os programas, né, as categorias de programas que podem acontecer no entretenimento. Outros que têm entretenimento interativo, musical, novela, programas de quiz, que é programas de perguntas e respostas, reality show, série brasileira, sitcom, que são as comédias como Friends, teledramaturgia, variedades. Entretenimento são vários. Televisão é entretenimento. Aí tem entrevista educativo, que é o debate, documentário, entrevista, telejornal, né? O canal Futuras TVs Universitárias faz os instrutivos educativos, né? É outra categoria. Publicidade é uma categoria de televisão. Aí você tem patrocinadores, né? Os filmes comerciais com os anúncios, propagandas, os políticos, sorteios, telecompra que tem, né? Tipo assim, aquele Polishop, né? Eventos religiosos, quando está divulgando uma determinada religião, pode ser considerado como publicidade, né? Qual é a diferença entre programação e programa? Programação é justamente de que maneira que elas vão organizar ao longo do tempo, né? E programa é algo unitário. Então você tem a programação quando você junta vários programas ao longo do tempo numa emissora de televisão. E o programa é algo unitário. O que são os formatos? O formato é justamente algo que você vai discutir, né? O formato fundado no diálogo, ele é a conversação, então ele é o de entrevista, é o debate. O formato fundado no folhetim, que são as narrativas seriadas, são o quê? Telenovelas, cinema, minissérie, e aí vai, né? O formato fundado no filme é o filme, né? Ou é o telefilme ou é o filme que vem, né, do cinema para a televisão. Aquele que é fundado na performance é aquele artístico. Pode ser o programa de auditório, pode ser o programa reality show, né? Então ele vai depender da performance da pessoa, né? Então também temos o formato fundado no jogo, né? Então há um jogo em que as pessoas vão precisar participar do jogo de alguma maneira, né? Há aquele do apelo pedagógico, que é para ensinar algo ao telespectador, seja um telecurso, seja um instrucional. Há o fundado na propaganda, que é justamente fazer com que as pessoas comprem determinados produtos, né? Tem o fundado na paródia, que é cômico, humorístico, que é fazer as pessoas rirem, e tem o do jornalismo, que vai trabalhar com o jornalismo, com os modelos informativos do jornalismo, né? Existe aquele também que é fundado na transmissão direta, que está associado ao quê? A algo que acontece e a televisão transmite, que é o jogo de futebol, o jogo de basquete, o jogo de vôlei. Normalmente são os eventos esportivos ou algum evento cultural, né, em que a televisão aparece para mostrar aquele evento, né? Tá?
Tem também o do voyeurismo, que é o Big Brother, que, né, são os reality shows, que está trabalhando com câmeras de vigilância, né? Então a gente também tem esses programas. Outros tipos de formatos televisivos, o interativo e o não interativo. O interativo hoje ele é baseado também na internet, que as pessoas interagem pela internet fazendo as suas eleições. O ao vivo contra o gravado, quer dizer, o ao vivo está acontecendo aqui e agora e as pessoas estão vendo o que está acontecendo. O gravado é todo produzido, editado e colocado no ar. Você tem o interpelativo ou o não interpelativo. O que é isso? Quando você leva a pessoa a pensar ou leva a pessoa a reagir, é o interpelativo. O não interpelativo apenas conta a história e a pessoa está assistindo a história. Alguns formatos de televisão são bem definidos. São as novelas, os telejornais, né? Já tem gêneros consolidados, a gente já conhece, a gente já aprendeu a assistir, né? Então eles são coerentes com relação ao seu formato, mas eles aparecem fragmentados, dispersos ao longo da programação. Então a gente tem, por exemplo, o Jornal do Meio-Dia, o Jornal Local da Tarde, o Jornal Nacional à noite, ou o Jornal Último da Noite, as telenovelas, né, o Vale a Pena Ver de Novo, que faz muito sucesso hoje em dia na TV Globo, a novela das 6, a das 7, a das 8, né, que hoje é das 9, né, tem o futebol, né, a gente já está acostumado a ver futebol pela televisão, já é um formato, está bem definido, bem compreendido. Então, a gente consegue, né, esses formatos entender mais fácil. Outros formatos novos que aparecem aos poucos, né? Alguns programas de auditório diferenciados, ou reality shows como No Limite, né? Então isso daí a gente vai tentando adequar para o formato. Então isso é o que a gente fala de gêneros e estilos de televisão. A gente vai organizar a linguagem. Então a gente primeiro tem um aprendizado de ter assistido esse material, e depois a gente, como produtor de conteúdo, a gente vai pensar aonde se encaixa a nossa proposta do nosso programa, ok? Agora eu quero propor para vocês um segundo crédito da disciplina teórico. Esse segundo crédito, ele vai ser feito da seguinte maneira: vocês vão escolher aleatoriamente, pelo gosto de vocês, 3 personalidades da história da televisão brasileira, em qualquer uma das suas fases. Seja a fase elitista, a fase populista, a fase da transição, a fase do desenvolvimento, não importa em que fase. Tem que ser 3. Pode ser um de cada fase, pode ser os 3 da mesma fase, não importa. Mas eles têm que ser personalidades da história da televisão. Eu estou mostrando aqui um exemplo, vai estar também no slide quando vocês baixarem, para vocês seguirem esse exemplo. Primeiro, o trabalho tem que conter o quê? A foto dessa personalidade, como está aí a foto da Camila Pitanga. Você tem que colocar o nome artístico, Camila Pitanga. O nome de batismo, Camila Pitanga Manhães Sampaio, esse é o nome dela. Tá? O resumo da carreira dela, tá? Atriz, produtora, apresentadora brasileira, ficou conhecida, lá. E quando nasceu, né? E se ainda está viva, fica. Se a pessoa já morreu, você vai indicar a data da morte. Essa é a fichinha. Você vai fazer 3. Né? Aí você escolhe a segunda e a terceira. A Camila Pitanga eu escolhi, é minha. Se ninguém pode escolher a Camila Pitanga. Vocês vão escolher outras pessoas, tá? Fiquem à vontade. Esse é o segundo crédito. Vocês vão entregar, fazer o upload do material. Produzam ele em Word, salvem em PDF, faz o upload do material para eu poder ver o material e dar a nota para vocês, ok? Esses são os créditos da disciplina. Vocês já tiveram o primeiro crédito que eu já expliquei para vocês e que alguns já entregaram. Agradeço a entrega de todo mundo, né? Entreguem logo. E agora o segundo crédito final teórico da disciplina, ok? Eu agradeço muito a vocês todos pelo tempo, pela paciência, e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau!